paz do Senhor, queridos adolescentes. É uma alegria estar novamente com vocês para mais uma lição, né? Hoje nós vamos para a lição de número 5, que ela tem como título Confirmando o Concerto. E é uma alegria estar com vocês. Nós vamos ler o texto do dia, né? Que nos diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Está em Atos 7,39. A síntese do dia: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. E o texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 5, versículo 2 ao 12, que eu não vou ler agora para não ficar extenso. Amém? Então vamos lá. Nós estamos na quinta lição, né? Até agora, nós vimos um panorama histórico do livro de Josué, como que era o mundo na época, né? O tamanho, como que era o rio, a extensão de Canaã, o valor do livro de Josué, certo? Nós vimos também quando Josué assumiu a liderança sob a bênção de Deus, as recomendações que Deus fez a ele, os princípios que foram estabelecidos, as promessas feitas. Nós vimos também os preparativos, né, para atravessar o Rio Jordão, os espias enviados, a fé e a estratégia de Raabe, lições muito lindas. Depois o milagre da travessia, né, a fé no Deus que prometeu, a recepção preparada para depois da luta. Então foram lições maravilhosas até agora e muito aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o concerto, sobre a circuncisão, né? O que era essa circuncisão? Era uma cerimônia realizada com meninos de 8 anos, tá? De 8 dias de vida, perdão, meninos de 8 dias de vida. E ela representava o quê? Uma aliança feita de Deus com Abraão, para com Abraão. Certo? A circuncisão, ela era uma aliança, um pacto, tá? Feito por Deus ao povo de Israel, né? Era uma separação, certo? E isso era um símbolo do quê? Da submissão de Israel aos mandamentos de Deus. Ela poderia ter o significado se a pessoa não vivesse conforme a lei de Deus. O que significa isso, né? Não adianta nós termos uma marca de Deus, né? Ter um símbolo da nossa vida com Deus, se o nosso coração não quer isso, né? Se o nosso coração se endurece diante dos mandamentos de Deus, diante de tudo aquilo que o Senhor criou para nós, certo? Então, uma marca na carne como um ato de obediência e fé, capaz de distinguir os israelitas dos demais povos, santificar, separar para Deus. Isso daqui era o que significava a circuncisão. A geração que saiu do Egito, todos eles eram circuncidados. Porém o que? Não adiantou nada, né? O Senhor se entristecia, porque o coração deles e os lábios não eram circuncidados. Eles continuavam tendo reações que não agradavam o Senhor, continuavam murmurando, continuavam falando coisas que o Senhor não se agradava, certo? E por isso o que aconteceu? Todos eles morreram no deserto, né? Aliás, sobraram 2 que entraram, mas todos eles morreram no deserto. Porque esse é o nosso desafio, né? O desafio de ser um povo marcado, um povo separado, um povo obediente. Hoje não há mais a circuncisão, né? Não há mais a necessidade. Porém, nós temos a marca de Cristo na nossa vida. E essa marca, ela tem que estar nos lábios, no coração. Nós temos que fazer segundo aquilo que o Senhor quer de nós, né? Quer que nós façamos, certo? Então, para tornar-se guerreiro e comer a Páscoa, era necessário fazer o quê? A circuncisão, tá bom? Porque a circuncisão, ela garantia o quê? Ela garantia proteção, era uma aliança feita com Abraão, né? Davi, em seu confronto com Golias, ele por 2 vezes ele citou, né? Seu incircunciso, né? Ele falava para Golias,
Por quê? Porque ele conhecia, né? Ele conhecia bem Deus, o Deus de Israel. Tá? E sabia que nas nossas pelejas, a única segurança que nós tínhamos ou podíamos ter era a obediência nesse Deus. Tá? Era a obediência. Pois sem a aprovação do Senhor, todos os meios se tornam precários, se tornam falíveis. Mas quando nós temos a aprovação do Senhor na nossa vida, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós colocamos à mão, sai bem feito. Certo? Porque o Senhor está conosco, né? A geração nascida no deserto não havia sido circuncidada, tá? Pois Deus não queria que se repetisse novamente aquilo. Não adianta ter uma marca, circuncidar, né? Mas essa marca ficar por nada e o coração estar da mesma forma. Então o Senhor não quis fazer isso, tá? Então eles não eram circuncidados. A nova geração, aquela geração que nasceu lá no deserto. Voltando um pouquinho, né, que eu não esqueci de comentar, que a circuncisão ela é feita com uma faca de pedra, né? Ela é feita com uma faca de pedra. E você sabia que Moisés, né, por mais que Deus tenha chamado ele, tinha um chamado na vida dele, Deus quis matá-lo? Você sabia disso? Está lá em Êxodo 4, do 21 a 26, se vocês forem ler, leiam lá para vocês ficarem sabendo direitinho da história. Mas ele estava no caminho de uma estalagem e Deus o encontrou, né? E o quis matar. Mas aí sua esposa, ela pegou uma pedra pontiaguda e circuncidou o próprio filho, né? Circuncidou o filho. Mas por quê? Nós não sabemos direito, mas achamos que é porque Moisés não tinha circuncidado ele, mas não porque não queria, talvez porque a esposa não deixasse. E quando ela viu tudo aquilo, né, ela viu que ele poderia ser morto e ela mesma fez. Naquele momento aí ela pegou e fez, circuncidou o seu filho, certo? Então era uma coisa muito importante na época, né, e o Senhor cobrava, tá? E vamos lá, Gilgal foi um lugar de renovação da aliança. Após atravessarem o Rio Jordão, né, chegaram a Gilgal. E ali muitas coisas aconteceram, né? Até o que? Vou ler com vocês aqui. A circuncisão, como eu já havia dito para vocês, era praticada, não tinha sido praticada pela nova geração, a geração do deserto, né? Porém agora, lá em Gilgal, o que ia acontecer? Seria necessário uma renovação da aliança. E nessa renovação da aliança, todos os homens passariam pela circuncisão, permanecendo no lugar. Depois que eles fizessem a circuncisão, eles iam permanecer ali, tá? No arraial deles, no lugar deles, até que sarassem. Mas todos eles fizeram, ok? Ah, mas que idade? Todos eles, não importando a idade, né? Todos eles foram circuncidados. Gilgal, lugar de exaltação. Vamos ver porque o chamado lugar de exaltação também foi outro nome dado, né? Outro apelido. O Senhor disse que estava revolvendo o quê? Naquele dia o opróbrio do Egito, levando o povo a um patamar de excelência, né? Opróbrio, removendo a vergonha, não a vergonha de ter sido escravo, né? De ter saído do Egito, não, mas a vergonha das murmurações, da dureza de coração que foi notada ali no deserto, né? O pecado que fizeram com que muitos morressem lá. Então, a partir daquele momento que o Senhor estava fazendo o quê? Ele estava tirando aquela vergonha toda, né? Deus estava restabelecendo a dignidade do povo. Para quê? Para que um novo capítulo na vida deles começasse. A partir daquele momento que aceitaram a circuncisão pela fé, foram reinseridos no pacto espiritual. Então, eles tiveram o privilégio, tá, de serem reinseridos naquilo. O Senhor apagar o que tinha passado e eles começariam uma nova vida. Onde? Na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que aqueles que estavam primeiro, que a primeira geração do deserto não quis entrar, se atemorizaram, não tiveram fé suficiente para entrar, certo? Essa nova geração não, eles iam agora desfrutar daquilo, certo? Gilgal, lugar de prosperidade,
né? Porque 40 anos foram passados no deserto, sem água, né? Com fome total. O Senhor que mandava, o Senhor os alimentava de maná, o Senhor tirava a água da rocha. Agora não, na terra prometida, tá? Eles iam ter água em abundância, eles iam ter alimento em abundância para saciar a sua fome e a sua sede. Não iria faltar água e comida. Todo servo de Deus passa por tempos difíceis, né? Nós passamos por tempos difíceis, porém quando o Senhor renova a aliança dele conosco, há abundância, certo? Nós temos ciência da fé, né? A terra prometida chega, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós cremos naquele que nos tem levado pelo deserto, porque ele faz com que chegamos também em abundância e prosperidade, certo, meus queridos? Aí o que aconteceu? Teve a celebração da Páscoa mais uma vez, porque a Páscoa ela foi celebrada 2 vezes somente. A primeira vez ela foi celebrada onde? Quando eles estavam para sair do Egito, né? Quando teve a morte dos primogênitos. Aí Deus mandou separar o quê? Mandou que se separasse o cordeiro, né? Por 4 dias. Vocês lembram dessa passagem? Então, lá na saída do Egito, aconteceu a primeira Páscoa. Depois teve a segunda Páscoa, que foi onde? Foi no Monte Sinai, né? 1 ano depois eles já estavam no deserto, certo? Porém, após os hebreus desistirem de entrarem na terra de Canaã, né? 40 anos lá atrás, os corações voltaram para o Egito. Aí o que acontece? Deus rejeitou aquela geração e nunca mais celebrou-se a Páscoa. Então, ficou todo esse tempo, 39 anos, sem celebrar a Páscoa, até o dia em que a nova geração chegou em Canaã, entrou em Canaã, certo? Então, deu para entender? Tá? Até aquele momento, houve-se o quê? 2 Páscoas, né? Uma que foi feita lá quando estavam próximos, já pertinho de sair do Egito, certo? A outra, né? Eles faziam 1 ano que estavam no deserto, e depois nunca mais celebrou-se a Páscoa. E para a alegria de todos, né? Quando eles atravessaram o Rio Jordão, quando eles chegaram na Terra Prometida, eles celebraram a Páscoa, que é a Páscoa memorial judaico, né? Celebraram a Páscoa pela incircuncisão e pela incapacidade de cumprir a liturgia determinada. Eles ficaram 39 anos sem celebrar. Agora sim, todos circuncisados, né? O Senhor autorizou a 3ª celebração da Páscoa ao chegarem na Terra Prometida. Que maravilha, né? Páscoa, símbolo poderoso, vamos lá. A Páscoa simbolizava a morte do Cordeiro de Deus, apontando o quê? Apontando para o Calvário, né? Para Cristo, tá? Era um culto verdadeiro a Deus, do Criador do Universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente a sua vida em favor de toda a humanidade. Então era isso que simboliza, é isso que simboliza a Páscoa, a morte do Cordeiro, aquele que seria entregue, aquele que seria imolado por nós, certo? Então, chegamos no final de mais uma lição, né? E maravilhosa, ao qual falamos sobre a circuncisão, certo? Que a circuncisão era o quê? Era uma separação, né? Era uma separação, era um pacto de Deus com Abraão. Aquele homem seria o quê? Separado, certo? E nós vimos que foi parada, né? Que a nova geração não foi circuncisada, a geração do deserto, porque o Senhor não queria só uma marca, né? Só uma marca na pele, só uma marca no corpo, não. Ele queria uma marca no coração, na vida das pessoas. E ao passar, né, o Rio Jordão, ao chegar na Terra Prometida, tudo seria novo, tudo. E o Senhor novamente fez uma aliança com o povo, né? Então, o
que fique nos nossos corações, que nós temos uma aliança com o nosso Deus, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Ele. Amém, queridos? Que o Senhor fique com vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor, e que domingo que vem nós estejamos novamente aqui para mais uma lição, em nome de Jesus. Bom domingo.